A ocupação alemã da Escandinávia durante a Segunda Guerra Mundial representa um dos capítulos mais complexos da história daquele período. Aquela região, frequentemente percebida como uma espécie de monólito em termos democráticos, na verdade viveu dinâmicas muito diversificadas entre colaboracionismo, pragmatismo político, ambivalências sociais e intensa atividade de resistência. Tudo isso em um contexto nada linear. Dinamarca e Noruega foram invadidas na primavera de 1940 pela Operação Weserübung. Eles foram dois estados que reagiram de maneira completamente oposta à presença do Terceiro Reich. No contexto escandinavo, havia também a Suécia, que manteve uma neutralidade formal, mas desempenhou um papel ambíguo. Ao mesmo tempo, foi crucial para as redes de oposição e para a proteção dos perseguidos. Dentro desse quadro extremamente complexo, a Alemanha tentou explorar a imagem nórdica dos povos escandinavos para alimentar um projeto ideológico que poderíamos definir como transnacional, favorecendo a formação de unidades SS, tanto germânicas quanto paramilitares e Waffen, ou seja, combatentes compostos por voluntários dinamarqueses e noruegueses. A história dos colaboracionistas escandinavos não pode ser reduzida à simples figura de Vidkun Quisling, que, aliás, já abordamos em um vídeo dedicado justamente aos colaboracionistas. Essa história envolveu instituições estatais, forças policiais e setores das elites econômica e militar, e foi marcada por conflitos profundos que contribuíram para definir a identidade democrática do pós-guerra. Ao mesmo tempo, a resistência antinazista no norte da Europa, com os sabotagens, as redes de inteligência, a ajuda aos perseguidos. As operações, como vimos, por exemplo a de Telemark, tornaram-se um dos elementos mais importantes na construção da memória da guerra. Começando pela Dinamarca, a ocupação nazista ocorreu em 9 de abril de 1940. As tropas alemãs simplesmente atravessam a fronteira, praticamente sem lutar, e após darem um ultimato ao governo dinamarquês, tomam o controle do país. A Dinamarca está ciente da sua inferioridade militar. Por esse motivo, para evitar devastação e um preço alto a pagar, os civis decidem se render. Na prática, sem um tiro sequer. A Alemanha pretendia usar a Dinamarca como um corredor estratégico para a Noruega e a Suécia, principalmente pelo ferro sueco, vital para as indústrias bélicas alemãs. Por esse motivo, a ocupação alemã foi atípica, diríamos quase branda. O governo dinamarquês permaneceu formalmente no poder, assim como o parlamento, e a monarquia não foi tocada. Essa situação, conhecida como modelo dinamarquês de colaboracionismo, foi motivada por pragmatismo. Preservar a ordem, evitar violência e manter negociação com o ocupante. No entanto, não faltou uma dimensão política controversa. O governo dinamarquês colaborou na vigilância de ativistas antinazistas e na repressão de comunistas após a invasão alemã da União Soviética em 1941. No parlamento dinamarquês, uma parte dos partidos tradicionais aceitou esse compromisso na esperança de salvaguardar as instituições nacionais. Paralelamente, os nazistas dinamarqueses, reunidos no Danmarks Nationalistische Arbeiderparti, tentaram obter um papel maior, embora continuassem marginais no nível eleitoral. A Alemanha os apoiou como possível alternativa ao governo burguês, mas não conseguiu impô-los até que o acordo político de 1943 foi dissolvido. Enquanto isso, a Dinamarca havia demonstrado uma forma interna de resistência. Pensem no caso da Islândia, um território que naquela época estava sob controle dinamarquês e que passou para o controle americano, simplesmente porque o embaixador dinamarquês em Washington desobedeceu ao governo central da Dinamarca e entregou a administração da grande ilha nos limites das geleiras à tutela americana. Ou então pensem no caso de Niels Bohr, o grande físico que ficou sob o domínio nazista na Dinamarca, ocupada por alguns anos. Depois, fugiu de barco e chegou aos Estados Unidos, onde fez parte do famoso Projeto Manhattan para a criação da primeira arma atômica. Retornemos a 1943, quando tudo mudou. Em agosto daquele ano, uma série de greves e revoltas civis convence Berlim de que a colaboração formal não é mais sustentável. A partir desse momento, os alemães impõem a lei marcial,
dissolvem o governo e iniciam uma repressão cada vez mais dura, baseando-se principalmente naquele instrumento de que falávamos no início. Nas Germanische Schutzstaffel no Schalburg Korps. Voluntários dinamarqueses recrutados como paramilitares, vestidos com o uniforme das SS e usados como polícia política, em alguns casos como instrumento de represália. Nesse período, a resistência dinamarquesa, até então relativamente limitada, se expande rapidamente, coordenando sabotagens industriais e atividades clandestinas. O ponto alto da oposição dinamarquesa à Alemanha foi a Operação de Resgate dos Judeus. Em outubro de 1943, soube da iminente deportação dos judeus locais. A população civil se organizou por meio de uma ponte marítima para a Suécia, conseguindo salvar muitos judeus dinamarqueses. Um episódio que ainda hoje representa um dos mais significativos atos de solidariedade coletiva da Europa ocupada. Mas não é só a Dinamarca, há também a Noruega, uma situação completamente diferente, principalmente pela resistência militar apresentada pelos noruegueses. Enquanto os dinamarqueses se rendem sem lutar, a Noruega resiste. Oslo cai rápido, mas Bergen, Trondheim e Tromsø continuam lutando. A conquista da Noruega custa a Hitler uma boa parte dos navios de escolta, que teriam sido valiosos para a posterior Operação Leão Marinho, ou seja, a invasão anfíbia da Inglaterra. Uma vez conquistada a Noruega, a Alemanha impõe uma administração militar direta e apoia um regime colaboracionista muito explícito, enquanto a monarquia parte para o exílio. A figura central, como sabemos, é Vidkun Quisling, o líder do partido fascista norueguês National Sending, já conhecido antes da guerra por seu forte alinhamento com o nazismo. Quisling proclama um golpe de Estado pelo rádio no mesmo dia da invasão. Inicialmente, ele é ignorado até mesmo pelos alemães, mas em 1940, Berlim o nomeia como ministro-presidente. Assim, formaliza um governo fantoche liderado por Quisling, que se torna o rosto do colaboracionismo. O regime de Quisling tenta remodelar a sociedade norueguesa em um sentido nazista, impondo, por exemplo, a adesão forçada dos jovens à organização juvenil do seu partido, o National Sending. Controla a imprensa, a educação e tenta até mesmo reformar a Igreja Luterana. Acredite, nesse período na Noruega também havia um resistente alemão, um jovem chamado Willy Brandt. Ele será uma figura-chave no pós-guerra, chegando até a se tornar chanceler. E ele falará norueguês tão bem que seus adversários políticos na Alemanha vão até acusá-lo de ser talvez muito menos alemão do que aparenta. O aparato colaboracionista de Quisling, no entanto, inclui não apenas os paramilitares, mas também civis. Pessoas que colaboram, alguns voluntariamente por ideologia, outros por interesse próprio, e outros porque foram obrigados a colaborar com os ocupantes. Na Noruega, a repressão é bem mais severa que na Dinamarca. Há prisões, deportações, execuções e campos de prisioneiros. As comunidades Sami do norte, os Inuites, mas também os Lapões, sofrem pressões especiais. Quanto à comunidade judaica, que é menor do que a dinamarquesa, a taxa de sobrevivência é bem menor do que na Dinamarca. A maioria dos judeus é de fato deportada e não voltará mais para casa, como já foi dito anteriormente, tanto na Dinamarca quanto na Noruega. O projeto nórdico do nacionalsocialismo, ou seja, o resgate dessas chamadas raízes arianas da super-raça nórdica, é levado a sério, inclusive por meio do recrutamento. As SS germânicas, o Free Corps Danmark, criado em 1941, um corpo de voluntários dinamarqueses, que, porém, inicialmente não tem um destino definido. Pelo menos até 1943, quando é integrado a uma divisão Panzergrenadier das Waffen-SS. A 11ª, a Freiwilligen Nordland, que é uma formação, na verdade, multinacional, que incluía, além dos dinamarqueses, na verdade, muito poucos noruegueses, suecos, flamengos e alguns representantes dos países bálticos, como lituanos e letões. O número total de voluntários dinamarqueses nos vários ramos da SS, dependendo das estimativas, varia entre 6 e 12 mil pessoas, mas é preciso dizer que o peso militar concreto sempre se revelou essencialmente marginal em relação a outras divisões alemãs. Outra divisão de voluntários, a Schutzstaffel Freiwilligen Leon Norwegen,
que depois se tornou a Nordland, vinha do National Samling, ou seja, de Quisling e seus homens. Uma unidade enviada para a frente oriental, destinada a servir de carne de canhão de general. Embora esses voluntários escandinavos representassem apenas uma pequeníssima minoria de suas respectivas populações, a presença deles foi instrumentalizada pelos nazistas e, no pós-guerra, interpretada como um símbolo dos possíveis desvios, mesmo nas sociedades mais consolidadas em termos democráticos. Mas se o colaboracionismo representou uma minoria relativamente marginal, a resistência na Dinamarca e na Noruega tornou-se um componente central disso. Na Dinamarca, a resistência foi inicialmente sustentada pela linha de colaboração passiva do governo. A partir de 1942, eram apenas grupos como Olger, Danske, Bopa, que se especializaram em sabotagem industrial, propaganda clandestina e na exfiltração de perseguidos para a Suécia. E, como dissemos, a sabotagem dos judeus e as grandes greves de 1943. Na Noruega, por outro lado, a resistência foi mais imediata, bem organizada, também devido ao fato de que a ocupação alemã foi extremamente dura. Já vimos o episódio de Telemark, que foi um episódio de resistência realizado justamente por partisans noruegueses especialmente treinados. Na Noruega, a resistência atuou em várias frentes. A vigilância das tropas, a vigilância também. Vimos o caso do Tirpitz, das operações de Acres, Marinha Alemã. Contato frequente com governos no exílio em Londres, aliados, ingleses e depois americanos. A resistência norueguesa foi ajudada pela Igreja Luterana, pelo corpo docente, pelos estudantes, por categorias profissionais inteiras que decidiram se opor às imposições nazistas. E a Suécia? A Suécia não estava ocupada. E como dissemos, seu status de neutralidade foi complexo, mas não passivo. Porque, por um lado, forneceu recursos para a Alemanha, principalmente ferro, aqueles materiais necessários para a indústria, tornando-se um centro de abastecimento. E uma base operacional além da fronteira para as organizações de resistência, especialmente a norueguesa, mas também um porto seguro para os que escapavam da Dinamarca. A imprensa sueca teve um papel significativo ao denunciar os crimes nazistas, enquanto o rei, acusado de simpatias nazistas, permaneceu constantemente em silêncio, tanto em relação aos aliados quanto a Berlim. Fim da guerra em 1945. Caminho, tudo muda. Na Noruega, cerca de 50 mil pessoas foram acusadas de colaboracionismo. Quisling foi condenado à morte e executado por enforcamento, enquanto o povo aclamava do lado de fora do Palácio Real o rei Håkon, que havia retornado à Dinamarca. As operações foram mais contidas, mas igualmente significativas. Por exemplo, os voluntários da SS foram julgados com rigor extremo. No campo da memória, as sociedades escandinavas elaboraram narrativas nacionais fortemente voltadas para a resistência. Mas nunca houve espaço para uma verdadeira guerra civil. Por quê? Porque, apesar dos regimes colaboracionistas, apesar do fenômeno das SS germânicas, apesar de tudo o que aconteceu, as sociedades, tanto a dinamarquesa quanto a norueguesa, demonstraram uma civilização superior. Eles entenderam que, diante do oportunismo de poucos, não se podia sacrificar, em um altar ideal, aquilo que havia sido o princípio gerador das democracias do Norte. No respeito, um respeito demonstrado em relação aos últimos, aos perseguidos, aos judeus. Um respeito demonstrado em relação às instituições, um respeito demonstrado através da solidariedade e através do trabalho de sabotagem. Às vezes silencioso, simplesmente recusando-se a cooperar. Outras vezes de maneira ativa, com bombas. O quadro escandinavo permite perceber uma tensão entre o compromisso político, a adaptação forçada e a oposição moral. Também destaca que falar em guerra civil não tem fundamento. Em um contexto difícil, de equilíbrio precário, com alguns heroísmos e outros atos repugnantes, pode-se encontrar aquela raiz da identidade democrática do norte da Europa. Uma raiz que havia sido soterrada pela loucura nazista, mas que após 1945 reencontrou luz e capacidade de respirar, a ponto de levar a Escandinávia e suas grandes democracias a um novo ponto de recomeço, sem se fossilizar em vinganças,
mas conseguindo elaborar o passado de maneira crítica, sem ceder à retórica e sem confundir aquela que foi a justa resistência com uma tola e inexistente pretensão de guerra civil.